Disgaea é uma franquia de RPG tático realmente interessante e já que meio consagrada no mundo dos games. Mas o vídeo de hoje não tratará da franquia, nem mesmo uma análise sobre o segundo título, que é o que estarei falando sobre, mas sim é uma série inspirada no Começando Bem dos vídeos do Felipe Ramos. Eu deixarei um link na descrição, um link de um vídeo apresentando a franquia Disgaea sem muita enrolação e bem objetiva caso esteja curioso. Bem, agora iremos começar a tratar do assunto do vídeo, e se prepare, as dicas aqui que darei só servirão para o segundo jogo da franquia, na versão de PSP, pois a versão de PS2 desse jogo não tem os recursos que a de PSP tem. Como por exemplo, o Akisha Mode, onde você joga um modo diferente do modo principal do jogo, e que ao jogá-lo, você desbloqueia alguns recursos exclusivos que a versão de PS2 não tem, e vale a pena lembrar que a versão de PS2 também não tem o Akisha Mode. Na descrição do vídeo, deixarei um site para vocês verem as novidades presentes na versão de PSP. Normalmente, esse modo exclusivo só é acessível depois de zerar o jogo normalmente. Mas isso não é verdade. Você pode acessar esse modo como o primeiro simplesmente utilizando um código no título. Você coloca o cursor no Start, você aperta triângulo, quadrado, bola, triângulo, quadrado, bola e X. Se você ouvir o Asher falar "Oé", você conseguiu. Você acessou o Asher Mode, meus parabéns. Then you go triangle, square, circle, and then X. Showtime! Haha! Bem, agora você se encontra tal modo, com o Axel como protagonista, no nível 3. Bem, como nós começamos nesse modo, os inimigos dessas fases são equilibradas o suficiente para deixar você passar tranquilamente nele. Tipo, na primeira fase, os inimigos estão no nível 1, o protagonista aqui pode lidar com ele sozinho tranquilamente. Agora, caso estejam jogando esse modo depois de zerar o modo principal, os inimigos estarão em níveis bem mais altos. Porém, foda-se, o que importa aqui é a estratégia que estarei ensinando aqui para começar bem, então vamos lá. Para começar, temos que acionar alguns botões invisíveis no cenário. Caso estejam com dificuldades de achar esses 5 botões, aqui estão as screenshots, mostrando aonde dá para acioná-los. Ao ativar eles, aparecerá uma fantasminha camarada no topo da casa, mas ela é inútil agora. A seguir, você cria um time para você, falando com o Golem de Terra, ele lhe permite criar aliados de diferentes classes. Ao chegar lá, crie 2 curandeiras, 3 magas, uma para cada elemento, 2 ladras e, se puder, 5 guerreiros. Na criação, você tem 2 opções para se criar os personagens, a opção bom para nada e incompetente. Selecione sempre a primeira, mesmo que tenha que abrir mão de 5 pontos nos status, pois no momento você não tem mana suficiente para criá-los como incompetentes, que pelo menos, dão 1 ponto, e não tira 5. Uma dica de ouro é que ao tirar 5 pontos de algum status, tire pontos que não vão irá fazer falta. Existem 3 status que servem para o ataque e 3 status que servem para a defesa. O status ataque usa ataques físicos, e defesa é o seu oposto. Inteligência usa magias, e resistência é o que lhe vai proteger delas. E por fim, mira, que normalmente é usado por personagens que usam pistola, sim, arma de fogo mesmo, e o seu oposto é a velocidade. Para deixar claro o que eu quero que você aprenda, é que toda vez que criar um personagem, priorize um status que ele irá usar muito. Por exemplo, quando criar as 2 ladras e as 3 magas, pode tirar 5 pontos de ataque mesmo, pois as magas usam inteligência, e as ladras, por usarem armas, usam a mira. E quando se tratar dos guerreiros, podem tirar 5 pontos de inteligência tranquilamente, pois guerreiro não usa magia, guerreiro é força bruta, guerreiro é burro. Compre um equipamento merda mesmo pra eles, é o que tem pra hoje. Aí, o que você deve fazer é completar esse primeiro capítulo, pois sim, a franquia Disgaea divide sua história em capítulos. Você vai precisar dar uma upadinha antes de passar da 3ª e 4ª fase. Depois disso, upe as suas 2 ladras, ou pelo menos uma, até o nível 10.
Sabe, ao atingir um determinado nível, os seus personagens ganham habilidades exclusivas de sua classe, e sério, essas ladras, assim como uma outra classe desse jogo, não irei falar qual, são muito roubadas mesmo. Elas têm golpes que dão status negativos, e elas nunca erram. A primeira habilidade que elas têm é o golpe de envenenamento, que tira 20% da vida total de um personagem por turno, e que some ao passar 3 turnos. Ou seja, com esse golpe, você pode tirar 60% do HP de quase qualquer inimigo do jogo. Como se isso não fosse o suficiente, ao nível 10, elas desbloqueiam um ataque que deixa o alvo dormindo, deixando ele parado, caso você ou nenhum outro inimigo interfira, por 3 turnos. O foda é que os status negativos são cumulativos, ou seja, você pode deixar um inimigo dormindo, para depois envenenar ele. É só manter esse inimigo com esses 2 status negativos, e ele morre em 5 turnos. Lembrando, isso pode ser usado em quase todos os inimigos do jogo, mas ele é melhor utilizado contra um inimigo só, quando não tem ninguém para encher o seu saco, ou estragar essa estratégia. Agora que você tem em mãos 1 ou 2 ladras com essas habilidades roubadíssimas, está na hora de falar com a nossa amiga, a Fantasminha Camarada. Ao dialogar, você terá uma luta contra ela, só que tem um problema, ela está no nível 100. Puta vida Cauê, você me colocou em uma luta perdida, seu lixo. Calma lá, caso você foi burro de não salvar antes de brigar com ela, o problema é seu. Aqui vai outra dica de ouro, salve sempre antes de iniciar qualquer fase. Bem, sobre a luta, você se lembra das 2 ladras? Então, use um dos guerreiros que você criou, e faça ela ficar perto o suficiente para você usar uma ladra, que anda muito, para fazê-la dormir. Caso ela não esteja no alcance, simplesmente use mais um dos guerreiros para jogar a ladra para perto da fantasma. Aí você usa o golpe para fazê-la dormir, caso tenha outra ladra, use também o envenenamento. E lembre-se, os status duram 3 turnos, mas é só prestar atenção no que está fazendo, ver se o ícone do status negativo está acima, e se não tiver, use imediatamente para repor. Com 5 turnos, essa fantasma no nível 100 foi vencida por um completo noob. Ao vencer, ela se torna um NPC que te levará às fases secretas do Darkhold, que são as fases do modo história que você já passou, porém, espelhado, com uma paleta de cores diferente, e com um sol, chamado de Darkson, que traz diversos efeitos diferentes nas lutas, seja dar um game over em 3 turnos, até curar os seus personagens, ou reviver inimigos, depende da fase. Essas fases são bem difíceis e desafiadoras, e precisamos de uma certa fase desse modo secreto para poder começar muito bem, mas é muito bem mesmo. O que precisamos fazer para desbloquear ela é ir para a 4ª fase. Ela inclusive é uma boa fase para upar e ganhar um bom dinheiro no começo do jogo. Mas enfim, vai nela, pegue os inimigos e faça algo chamado de combinar. Você pega um inimigo e joga em outro, os 2 inimigos, por serem monstros, se combinam, juntando os níveis e ficando bem mais forte. E é por isso que precisa fazer 5 guerreiros, mesmo que sem equipamento, pois no processo do combinamento, os seus personagens podem morrer, e deixar 1 a 4 guerreiros inúteis, morrer não vai fazer falta. Faça isso com todos, combinem até sobrar até um inimigo, e quando isso acontecer, depois de desbloquear o mundo das trevas, você irá ser transportado imediatamente para a tal fase, e a partir daí, não existe margem para erro. Eu já mencionei salvar o jogo toda vez, principalmente ao iniciar uma fase. É aqui que as coisas complicam. Pois, você irá encarar 3 inimigos, em um campo fechado, e esses 3 inimigos possuem níveis 500 e 600. E sério, a primeira coisa que deve fazer é vencer essa fase, e quando conseguir, ela estará facilmente acessível. É só falar com a fantasminha que você poderá entrar nela de novo, aí você não irá precisar combinar todos os inimigos chatos de novo. É aí que um negócio esquenta, e eu estarei mostrando como passar dessa fase, e mostrar o quão fácil ela é pra gente noob. Como eu disse antes, nessa fase não existe margem para erro, você não pode errar mesmo, são 3 inimigos de níveis altíssimos que lhe pulverizam em 5 segundos. E o Sol Negro.
O efeito dele nessa fase é destruir sua base no primeiro turno, ou seja, tenha certeza que escolheu todos os personagens antes de encerrar o primeiro turno. Takao, eu não sei como passar isso, como é possível? A resposta é bem simples, a ladra. Bem, sigam o exemplo nas screenshots. Note que a primeira coisa que faço é posicionar a ladra na frente do inimigo do meio, do mais forte. A segunda coisa é fazê-lo dormir, e olhe só, uma personagem do nível 10 afetando um de 600. KKK, essa ladra é foda mesmo. Aí você coloca 3 personagens enfileirados, e ao subir o quarto, em cima da base, sem ter movido ainda, você usa o personagem mais perto da base e levanta o que estava em cima dela. Aí você usa o segundo para levantar o primeiro, e o terceiro para carregar o segundo, criando uma torre. Assim, você joga os personagens nas posições que eu joguei, usa a personagem que não andou ainda para carregar um dos capagandas lá e joga ele no inimigo que está dormindo. Eles são combinados, o bichão fica com 500 níveis a mais, mas felizmente ainda fica dormindo, e você eliminou um, faltam 2. Assim, pegue 2 personagens para ficar fora da base, sobe mais um personagem, e faça uma segunda torre como eu fiz antes, só que dessa vez, vocês deverão usar uma dádiva dos ninjas. Uma dádiva dos ninjas. Uma técnica bem tecnicista, que é o ajuste ao jogar. Explicando o que é isso, essa técnica consiste na opção jogar. Os personagens jogam horizontal e verticalmente, só que é possível jogar diagonalmente. Quando você vira o personagem para jogar em outra direção, por um breve segundo, aparece no mapa o quadrado azul, diagonalmente, antes do personagem ajustar a sua mira. É ali que vamos atirar a pessoa. Mas como é que faz isso? Bem, é só apertar o X na hora certa, você tem que ser rápido, é uma habilidade necessária para passar dessa fase, e isso pode salvar a sua pele em várias situações, por isso, eu sugiro que pratique isso antes de fazer essa fase. Tá, aí você joga onde eu joguei, pegue o capaganda, kkk, eu queria escrever capanga, mas eu errei a escrita e falei capaganda, e ficou muito engraçado assim. Voltando ao assunto, pegue o capanga, combina no bichão e agora ele está no nível 1600, mas felizmente, dormindo. Agora, veja o bônus da fase. Se o bônus for de ganho de experiência, que é um montão mesmo, você desce os personagens que quer upar e encerre o seu turno. Caso não tenha esse bônus, não tem problema, se tiver 2 ladras de nível 10, você estará seguro de qualquer jeito e encerre o seu turno. Aí é só fazer a mesma coisa que fez para vencer a fantasma, envenenar ele, caso ele acorde, faça ele dormir de novo, e quando o veneno acabar, envenene ele de novo, é só prestar atenção e blá blá blá. Com isso, você não apenas venceu uma fase que não foi feita para ser vencida no começo, mas também ganhou a melhor fase para farmar por enquanto. Só para você ter uma ideia, o bônus de ganho de XP, ao completar a fase, deixa qualquer personagem seu do nível 1 a mais de 40. Sem contar que, se tiver sorte, você terá acesso a itens muito bons que só teria bem longe no jogo, algo em torno de 50 a 60 horas. Tudo que tem que fazer é salvar o jogo, iniciar a fase, e buscar os bônus que você quer. Caso não apareça, é só resetar o jogo e tentar de novo. Só para vocês terem uma ideia, nesse modo, como o primeiro modo de jogo, nenhum inimigo do modo história chega ao nível 40, mas você pode ter vários personagens de nível 100, e ainda com os melhores equipamentos possíveis. Sério, com isso, você já quebrou o jogo, não tem nenhuma dificuldade de vencê-lo mais. Para encerrar, eu irei compartilhar mais uma dica de ouro. Quando for para o hospital, toda vez que aparecer um prêmio por ser um bom cliente, você pode ficar indo e saindo dele. É muito bom fazer isso, pois toda vez que você sai e entra para ver o item, a raridade muda, e quando a raridade desce, o item fica raro, que é melhor do que o item com a raridade comum, mas não tem como ter item lendário nessa parte. Não é que eu não tenha tentado, mas pelo que parece, a programação do jogo não permite que um item lendário apareça aqui. Bem, esse é o fim do vídeo. Espero que eu tenha lhe ajudado. Fiquemos sempre com Deus e até mais.